Olá, gratidão por sua presença aqui no canal Adri Crochê. Eu sou a Adri e eu quero mostrar para vocês hoje esse tapetão. Que lindo, gente! Eu fiquei impressionada com a beleza desse tapete. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o tanto que ele é econômico. E eu fiz ele no fio 6 usando a agulha 3,5. Essa peça, gente, eu recebi uma foto de uma cliente pedindo para mim fazer para ela. Eu não conhecia esse desenho desse tapete. A primeira coisa que eu fiz foi procurar se tinha videoaula dele, né? Que eu não sou boba nem nada de ficar inventando, contando pontos, mas não encontrei. Eu coloquei no Google a imagem, procurei, né? Fiz a busca por imagem, não apareceu nada. Eu não sei onde essa cliente encontrou essa foto. Deve ser nesses aplicativos, né? Que distribui imagens, aplicativo de compartilhamento de imagens. Mas, bom, em todo caso, então eu não sei o nome da artesã que criou ele. Se alguém de vocês descobrir, manda para mim aí, para mim dar os devidos créditos para a pessoa que criou essa peça, esse desenho. Então, como eu disse, né? Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que possa estar se inscrevendo para ajudar no crescimento do canal. E enquanto você estiver assistindo, se aparecer um anúncio, por favor, não pula o anúncio, gente. Pelo menos uma vez deixa o anúncio ir até o final, que isso ajuda a gente receber aí os centavinhos que o YouTube dá pra gente. Eu já falei em outro vídeo, gente, essa questão de monetização do YouTube é muito pouco mesmo. Para vocês terem uma ideia, se o vídeo tiver 10 mil visualizações, eu ganho em torno de... cada 1.000 visualizações costuma ser 50 centavos de dólar. Então, vamos colocar assim, 1.000 visualizações... Nossa, perdi as contas aqui na cabeça. Bom, 10 mil visualizações vai contar 5 dólares, né? Não, 5 dólares não. Já baguncei minha cabeça aqui. Gente, eu sei que é muito pouco. Muito pouco. Não é 5 dólares, não. É menos. É só pensar, cada 1.000 visualizações é R$ 2. É isso mesmo. 2 e pouquinho. Então, se colocar 10 mil visualizações, eu vou ganhar R$ 20, gente. R$ 20 não compensa a gravação da aula, nem eu fazer uma peça, né? Então, qualquer tanto que vocês puderem ajudar aí assistindo os anúncios, aí ajuda bastante. Então, vamos começar aqui. O que eu tenho para falar para vocês dessa peça? Primeiramente... eu vou mostrar para vocês o tanto que ele é econômico. Deixa eu ligar aqui a nossa balancinha. Eu vou zerar ela aqui, para ficar mais fácil aqui em cima da caixinha, por ser uma peça tão grande, ela fica ajeitadinha aqui. Ver se eu consigo. Mas é isso mesmo que eu tinha pesado antes, gente, ó, em torno de 1.650 gramas. Então, um cone, aquele cone o Big Cone, né, que tem 1,8 kg, mesmo que a sua tensão do ponto seja mais frouxo, porque quando a tensão do ponto não é muito apertado, a gente faz o ponto maior e ele gasta um pouquinho. Mas com certeza seu ponto não vai ser tão largo assim, e aí com certeza com 1,8 kg, que é o que vem no Big Cone, você vai conseguir fazer essa peça. Como eu disse para vocês, eu fiz essa peça por foto. Então, eu fui seguindo a foto e os aumentos aqui, né? Eu imaginei que fosse assim, de um em um, igual a gente faz suplá. Então, eu fui fazendo e também aqui na parte dos desenhos, eu vou mostrar para vocês carreira por carreira.
Então, eu não vou fazer os pontos junto com vocês, mas eu vou mostrar para vocês carreira por carreira, as quantidades de ponto, as correntinhas de espaçamento. Então, do jeito que eu vou falar aqui para vocês, vocês vão conseguir fazer o de vocês, ok? Então, a gente vai iniciar aqui a o anel, né, a circular aqui a parte central do início, com 12 pontos altos. Cada ponto separado por uma correntinha. Então, fazemos ou o anel mágico, ou então você pode fazer as correntinhas aí, fazer um círculo, né, com a correntinha que caiba os 12 pontos altos, e você vai subir um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, até completar 12 pontos. Que nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As 12 pétalas aqui da flor do centro. Então, a partir desse início, aqui, ó, em cima de cada ponto na carreira número 2, você vai colocar 2 pontos e uma corrente. Só que nessa segunda também uma corrente, para ele não abrir demais aqui, não ficar ondulando. Então, em cima de cada ponto da carreira anterior, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente. Na carreira número 3, 3 pontos altos. Aí, aqui eu já comecei a colocar 2 correntes de espaço. Então, ó, vocês podem ver, gente, ó, carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando a gente chegar aqui na 16ª carreira, sempre aumentando, gente, no meio, tá vendo aqui, ó, o aumento, a gente não faz nas beiradinhas, não. A gente faz o aumento no meio, para ele ficar bem retinho, não tombar nem para um lado nem para o outro, certo? Então, ó, fazendo um aumento a cada carreira, iniciou aqui com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, vai fazendo um aumento em cada carreira. Quando a gente chegar aqui, nessa carreira aqui, nós vamos chegar com 16 pontos. Quando a gente chegar aqui, né, após a 16ª carreira, nós vamos começar a fazer a diminuição aqui para formar aqui a ponta da pétala. Então, vamos diminuir, né, quer dizer, vamos começar a carreira, né, diminuindo um ponto antes, um no início e um no final do bloco. Então, nós pulamos, né, o primeiro ponto e fazemos um ponto aqui para cada ponto de base. Vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sempre que nós vamos diminuir 2 de cada lado. Então, e no espacinho aqui, após a gente ter feito os 14 pontos, 2 correntinhas, no espacinho a gente faz 2 pontos altos. Os bloquinhos, né? Os bloquinhos sempre aqui de 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos, 2 correntes, pulo o primeiro ponto de base, fazemos 14 pontos altos, né? Pula o último ponto de base e faz assim por toda a volta. A próxima carreira vai ficar 2 espacinhos. Então, na próxima carreira, diminuindo, vamos ter 12 pontos. E aí, como temos 2 espacinhos agora, vamos fazer 2 bloquinhos, né, de 2 pontos altos, sempre o bloquinho em cada um dos espacinhos que vai sobrando. Então, aqui, ó, 2 espacinhos, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, aqui 7, né? Aqui, ó, quando a gente chegar aqui, que tiver só 4 pontos altos, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos, certo? Então, sempre diminuindo o primeiro ponto e o último, em cada carreira, nós vamos ter aqui, ó, 14 pontos, depois 12, depois 10, depois 8, depois 6, depois 4...
E aí, quando a gente tiver aqui a última carreira, 4 pontos altos e 7 espacinhos, a próxima carreira é toda de bloquinhos de 2 pontos altos. São 2 pontos altos aqui em cima para fechar aqui o desenho e em cada um dos espacinhos, 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Depois dessa carreira, toda em bloquinhos de 2 pontos altos, nós vamos começar a fazer esse desenho aqui, que é um triângulo, né, aqui, e o início desse losango aqui. Então, como que nós vamos fazer? Após esse último bloquinho aqui de 2 pontos altos, que tá em cima, né, no final da pétala do centro, nós vamos ir para o próximo espaço e colocar um ponto alto. Em cima do bloquinho, um ponto alto para cada ponto de base, no espaço, 2 pontos altos. Depois, um ponto alto e um ponto alto aqui em cima do bloquinho, 2 pontos altos no espaço. Depois, também, aqui sempre um ponto alto para cada ponto de base em cima do bloquinho. E no final, apenas um ponto alto. Então, nós vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Então, 12 pontos aqui nesse espaço. Aqui, esse tem que dar certinho aqui, gente, esse bloquinho, que é o que vem aqui onde a gente fez o primeiro bloquinho de 2 pontos altos. Ó, ele tá certinho na direção, ó. Aqui vai ser o espaço pra gente iniciar o outro desenho. Então, aqui vai ficar um espaço. A gente faz 2 correntinhas de espaço e faz novamente os 12 pontos distribuídos dessa forma. Um ponto alto no primeiro espacinho, depois um ponto alto para cada ponto de base, 2 pontos altos no espacinho, um ponto alto para cada ponto de base, 2 pontos altos no espacinho, um ponto alto para cada ponto de base e depois apenas um ponto para completar os 12. E aqui, no final aqui da pétala, né? Aqui, ó. Vamos chegando no final da outra pétala. Então, aqui no final da pétala, a gente faz de novo, faz de novo o espacinho de 2 correntes. Então, a gente vai fazer assim por toda a volta. Vai ficar sempre aqui em cima desse desenho, ó. Vamos ter 2 grupinhos de 12 pontos altos. Sempre o espaço com 2 correntes. Então, essa aqui, eu vou chamar ela de primeira carreira após a pétala. Então, aqui nós terminamos a flor do centro, né? Com essa carreira aqui, toda em bloquinhos de 2 pontos altos. Então, agora é a carreira do desenho do tapete. Então, eu vou chamar essa carreira aqui de carreira número 1, para ficar mais fácil se vocês precisarem voltar o vídeo para ver se tá certinho, se fez certinho. Então, essa aqui é a carreira 1 do desenho após a flor do centro. Agora, nós vamos, né, continuar aqui. Então, como eu chamei aqui a carreira 1, né, do desenho, nós vamos fechar aqui esse desenho e vamos abrir esse. Então, até a finalização desse desenho aqui vão ser 10 carreiras. Então, nós já fizemos aqui a número 1, a número 2. Nós vamos diminuir um ponto, igual nós fizemos anteriormente, diminuir um ponto de cada lado. Então, nós tínhamos 12 pontos, agora nós vamos ter 10 pontos aqui. 2 correntes de espaço e no espacinho nós vamos fazer um ponto alto. E vamos repetir assim por toda a volta. 10 pontos, 2 correntes, um ponto alto no espaço. Aí, finalizamos a carreira 2. Então, a carreira 3, vamos diminuir novamente, ficando com 8 pontos. E aqui,
2 correntes de espaço. No ponto que ficou sozinho, a gente vai fazer um ponto V. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo ponto de base. 2 pontos altos, 8 pontos altos. E fazemos assim por toda a volta. Após finalizar essa carreira 3, vamos para a próxima, sempre diminuindo. Então, agora nós vamos ficar. Então, tínhamos 12, 10, 8, agora nós vamos ficar com 6 pontos. Então, 6 pontos, 2 correntes. No ponto V, nós vamos fazer 2 pontos altos no primeiro ponto, 2 pontos altos no espaço e 2 pontos altos no próximo ponto. Então, ficamos aqui com 6 pontos altos. Então, essa carreira é sempre 6 pontos altos. 6 pontos altos aqui em cima desse desenho e em cima do ponto V, também 6 pontos altos, sendo que 2 no primeiro ponto, 2 no espaço, 2 no próximo ponto. E vamos fazer assim por toda a volta. A próxima carreira, continuando a diminuição, nós vamos ficar com 4 pontos altos. Agora, nós vamos colocar sempre, gente, sempre 2 correntes de espaço. E agora aqui, nesse desenho que fica aqui em cima do ponto V, então agora nós vamos ficar com 4 pontos aqui, e aqui em cima do primeiro ponto vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, e no último também. Então, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E vamos fazer assim por toda a volta. A próxima carreira, que é a carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a carreira número 6 desse desenho, né? Que a gente começou a contar a carreira 1 aqui. Então, essa nós vamos ficar diminuindo novamente 2 pontos altos. E aqui em cima desse, mantendo os aumentos no primeiro e no último ponto. Então, sempre 2 pontos no primeiro ponto de base. Então, aqui nós tínhamos 6, aqui 8, e aqui nós vamos ficar com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, 10 pontos aqui, 2 pontos em cima desse. E fazemos assim por toda a volta. A carreira 7, a próxima carreira, nós já vamos começar a abrir esse e diminuir esse. Então, nós vamos aqui, em cima dos 2 pontos, nós vamos colocar 5 pontos altos. Então, 2 pontos altos no primeiro ponto de base e 3 pontos altos no segundo ponto de base. Fazemos as 2 correntinhas de espaço, pulamos o primeiro e o último ponto. E aqui agora vamos ficar com 8 pontos altos. Então, em cima dos 2 pontos altos, vamos ficar com 5. E aqui nós vamos diminuir para 8 pontos e fazer assim por toda a volta. Então, estamos aqui agora na carreira, né? Finalizamos essa carreira 7, a carreira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A carreira 8, nós vamos em cima dos 5 pontos que a gente fez, a gente coloca um aumento no primeiro ponto e no último ponto. Então, ficamos com... E depois um ponto, né, para cada ponto de base. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. 7 pontos aqui, e aqui continuamos fazendo a diminuição. Um ponto no primeiro, né, pulamos o primeiro e último ponto. Aqui nós vamos ficar com 6 pontos. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Finalizamos, então, essa carreira, que a gente fica com 7 pontos aqui nessa parte e 6 pontos aqui. Agora, nós vamos aumentar, nós vamos fazer 3 aumentos em cima desse bloco. Então, no primeiro
no primeiro ponto, nós vamos colocar um aumento, que é os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Depois, um ponto alto em cada ponto de base aqui. E depois, no ponto do meio, também vamos colocar um aumento. Fazemos os 2 pontos altos, os próximos, e depois também o aumento. Vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos ter aqui um total de 10 pontos altos, e no próximo bloco, a gente continua fazendo as diminuições, ficando com 4 pontos altos. E vamos fazer assim por toda a volta. Então, em cima desse desenho, 10 pontos altos, em cima desse desenho aqui, 4. Depois, na próxima carreira, nós vamos continuar colocando 3 aumentos. Então, sempre da mesma forma, um ponto alto no início, um no final e um no meio. Vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Sempre o aumento, um no final, um no meio, no início. E aí, em cima dos 4 pontos altos, essa aqui é a carreira número 10 do desenho que eu comecei a contar desde lá de baixo da primeira, né, gente? Então, aqui, em cima dos 4 pontos altos, nós vamos fazer o ponto V invertido dessa forma. Nós vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto, mas sem fechar o ponto. Nós vamos fechar os 2 pontos altos fechados juntos. Então, a gente laça o fio, puxa, né, a laçada, segura na agulha, vamos lá para o último ponto, faz o próximo e puxa as laçadas juntas. Então, a gente fecha aqui os 2 pontos altos fechados juntos, um no primeiro e um no último, para a gente fazer esse ponto V invertido. E aí, vamos fazer assim por toda a volta. Em cima desse bloco, nós vamos ficar com, já esqueci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, em cima desse bloco são 13 pontos altos. E aqui em cima dos 4 pontos, a gente faz o ponto V invertido. E fazemos assim por toda a volta. Agora, nós vamos fazer, né, após essa, nós vamos fazer o aumento nos espaços, tá vendo? Aqui. Então, aqui, aonde a gente fez aqui os pontos altos, vão continuar sendo um ponto alto para cada ponto de base, os 13 pontos. Mas no espacinho, nós vamos colocar 2 pontos altos, tanto antes quanto depois. Então, aqui nós vamos ficar com, tínhamos 13, 14, 15, 16, 17 pontos aqui nesse bloco. Então, essa carreira é a carreira mais comprida do trabalho, porque ela só tem um espacinho entre os blocos. Então, são os 17 pontos, 2 correntes de espaço, puxa aqui pula aqui o ponto V invertido que a gente fez, o espacinho vai ficar exatamente em cima dele. E aí, vamos fazer os blocos de 17 pontos altos por toda a volta. Quando a gente chegar na próxima carreira, nós vamos começar a fazer diminuições. Então, vamos diminuir aqui o primeiro ponto do início, o primeiro ponto do final. E no espacinho, nós vamos começar a colocar os bloquinhos de 2 pontos altos, exatamente como a gente fez anteriormente. Então, vamos diminuir aqui para 15, né? Então, vamos ficar aqui com 15 pontos, que vamos pular o primeiro e o último. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 15 pontos, 2 correntes de espaço, um bloquinho de 2 pontos altos no espacinho. E vamos fazer assim por toda a volta. A próxima carreira, a gente precisa, gente, que ela fica em número par. Porque a gente vai diminuir para no final aqui a gente ficar com 2 pontos. Então, aqui nessa carreira, após essa é a carreira, né? Depois do desenho, aqui era a 10, então agora é a carreira 13.
Então, ó, 10, essa aqui é a 10, 11, 12, 13. Então, essa carreira número 13, nós vamos colocar um aumento aqui para ele ficar os pontos de número par. Então, aqui, ó, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui nós vamos ficar com 14 pontos, igual a gente fez anteriormente, quando a gente estava diminuindo a pétala da flor, né? Sempre diminuindo o primeiro e último ponto e fazendo os bloquinhos nos espaços. Então, aqui nós vamos ter 14, 12, 10. Peraí. Ah, tem uma hora aqui, gente, que nós vamos pular 2 pontos. Então, aqui que é a diferença, ó. Agora, porque a gente tem que fechar ele mais rápido. Então, aqui, ó, nós vamos fazer assim. Para depois dar certo aqui o desenho aqui em cima. Então, aqui nós ficamos com... Quando a gente fez o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Depois dessa carreira, quando a gente tiver aqui, ó, 3 bloquinhos, 3 espacinhos, a gente vai ficar com 12, 3, 6, tá com 12. E aqui, nessa aqui que nós vamos ter 10 pontos, nós vamos... Porque no desenho, gente, pulava 2 pontos aqui, ó. Pulava 2 pontos. Eu achei que ficou muito feio o fechamento, ficou uma escadinha aqui. Então, eu fiz 2 pontos altos fechados juntos. Aqui, esses 2 e esses 2. Ó, aqui, ó, eu fechei ele os 2 pontos juntos, para ele dar uma apertadinha. Então, eu fiz aqui, ó, 2 pontos altos fechados juntos, pegando um em cada ponto de base. Depois, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. E, novamente, 2 pontos altos fechados juntos no final, para sobrar só um de cada lado. Então, aqui ficou 10 pontos, mas os 2 primeiros são fechados juntos. Então, na verdade, é como se fosse 8. E os bloquinhos nos espacinhos. Então, essa próxima carreira, a gente vai ter só 6 pontos, não é 8. Então, vamos ter 6 pontos aqui, e os bloquinhos, depois 4 pontos, e depois 2 pontos. E aí, a gente finaliza essa parte do desenho. Então, essa parte do desenho vai ficar com... Aqui a 10ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 18 carreiras desde lá do início desse desenho aqui. Aqui até aqui, são 18 carreiras a gente chegar aqui com 2 pontos. E essa última carreira de 2 pontos, eu vou mostrar para vocês aqui o lugar que a gente pula. A gente vai pular, não são 2 bloquinhos, não é um bloquinho só, são 2. Eu vou falar para vocês essa última carreira aqui, vou colocar mais perto aqui a câmera. Então, essa carreira aqui, que é quando a gente chega aqui somente com o bloquinho de 2 pontos altos, nós vamos ficar com 3 bloquinhos para a direita, 3 bloquinhos para a esquerda, tá vendo? Antes do espacinho aqui, que depois na próxima carreira a gente vai iniciar o barrado. Então, porque aqui nós vamos pular 2 pontos, 2 bloquinhos, tá vendo? Não é apenas um. Então, como que a gente vem, ó? A gente vem aqui, caminhando, né, com os 2 bloquinhos aqui em cima, né, desse aqui. Então, temos os 2 bloquinhos, 2 correntes, os 2 pontos altos, quer dizer, estamos formando o bloquinho. Então, um bloquinho, 2 correntes, o próximo bloquinho no próximo espaço. Então, ó, 1, 2, 3. Quando a gente chegar aqui no terceiro bloquinho, a gente pula 2 bloquinhos. Então, a gente sempre vai pular esse espacinho aqui. E aí, depois fazemos novamente 3 antes de chegar no bloquinho que fica em cima do desenho, certo?
Então, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3 bloquinhos antes do desenho, um bloquinho em cima do desenho e 3 depois. Pula um espacinho e no próximo a gente começa a fazer. Então, nós vamos, nesse intervalo aqui, ó, nós vamos ficar com 2 bloquinhos no centro aqui. E aqui, gente, para fazer esse V, eu não coloquei 2 correntes, eu coloquei apenas uma corrente para ficar mais fácil depois a gente fazer o ponto V aqui na corrente. Então, não dá diferença. Eu achei que assim ficou mais bonito, que aí a gente coloca aqui na corrente e não fica faltando. Se você achar seu ponto ficar apertado, você pode fazer 3 correntes aqui nesse espaço. E aí, quando a gente for fazer o ponto V da próxima carreira, você usa a corrente do meio, que também dá certo. Então, a gente vamos fazer esse aqui do jeito que eu falei agora, né? Pulando esse espacinho e fazendo, né? Para ficar esse espaço aqui maior um pouco, nós vamos fazer assim por toda a volta. A próxima carreira é bem fácil, é sempre bloquinhos de 2 pontos altos em cada um dos espacinhos. Quando a gente chegar aqui, onde a gente pulou os 2 bloquinhos, a gente faz o ponto V, como eu mostrei para vocês, na corrente. Se você for fazer 3 correntes, você faz na corrente do meio. Faz o ponto V com um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto na mesma corrente aqui, no mesmo ponto de base. Então, essa carreira é bem fácil, toda em bloquinhos de 2 pontos altos. Quando a gente chegar no espaço, faz o ponto V. Agora, vamos iniciar, então, aqui o barrado do acabamento. Gente, por incrível que pareça, essa parte do tapete que ele fica, né, bem... Vai pegando o tamanho, as carreiras vão ficando enormes, né? Ela é muito rápida de fazer, porque ela é só os bloquinhos e essa parte do acabamento. Então, essa parte é muito rápida. Daqui pra frente, a gente termina o tapete rapidinho. Então, a gente tem aqui, né, nós estamos nessa carreira aqui, do ponto V. Então, agora é só seguir fazendo bloquinhos em cada um dos espacinhos. Quando a gente chegar aqui no barrado, então, temos o V. Nós vamos colocar um ponto alto no primeiro ponto e no espacinho nós vamos colocar 4. E no último ponto também 1. Então, vamos ficar aqui com 6 pontos altos, sendo que é 4 pontos no espaço, um ponto no primeiro ponto alto, um ponto no último aqui do ponto V. Então, ficamos aqui certinho com 6 pontos altos. Ah, gente, eu esqueci de falar, aqui antes e depois do ponto V é apenas um ponto de espaço, para ele não abrir muito, para ele não ondular o trabalho. Então, aqui sempre antes... Aqui do ponto V é uma corrente só de espaço, agora também, ó, uma corrente de espaço, fazemos os 6 pontos, uma corrente de espaço e continuamos fazendo os bloquinhos com 2 correntes de espaçamento. Então, aqui, ó, primeira carreira do barrado, o ponto V, segunda carreira, 6 pontos altos, 4 pontos no espaço, um ponto alto em cada um dos pontos altos aqui do V. Terceira carreira, uma corrente de espaço, sempre antes e depois desse desenho aqui do barrado, sempre é uma corrente de espaço. Lá na frente que nós vamos colocar 2. Então, aqui ainda é uma corrente de espaço. Sempre antes e para começar e para terminar. E depois, nos bloquinhos, continua fazendo as 2 correntes de espaço normalmente. Agora, em cima dos 6 pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Dessa forma, um ponto alto para cada ponto de base, separados por corrente. Então, vamos ficar aqui com 6 pontos. Na próxima carreira, também uma corrente de espaço para iniciar, para terminar. Mesma coisa, só que agora, entre os pontos altos, nós vamos colocar 2 correntes, ó.
para ele abrir mais. Então, a mesma coisa, vamos continuar com os 6 pontos, um para cada ponto de base, mas com 2 correntes de espaçamento. E vamos continuando fazendo os bloquinhos, ó. Agora, nós vamos ter 3 bloquinhos só entre cada ponto. Porque aqui, ó, não sei se eu mostrei direitinho, gente, a gente sempre ignora o espaço que é logo após o desenho. Então, quando a gente iniciou aqui o barrado, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Depois, ó, 5, 4, 3, 2, quando a gente chegar lá no final, vamos ter um só. Então, a gente sempre ignora esse espaço aqui, não tem bloquinho, não. Quando a gente termina aqui, né, a gente faz, já vai para o próximo espaço, e esse espaço aqui, para a gente diminuir aqui os bloquinhos. Então, nós estamos aqui, né, nessa carreira aqui, que é a 1, 2, 3, a carreira número 4 do barrado. Ó, temos só mais 3. O barrado são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, estamos aqui, né, na carreira 4 do barrado, e vamos ficar com 6 pontos altos separados por 2 correntes, uma corrente de espaço antes e uma depois, e os bloquinhos, vamos ficar com 3 bloquinhos aqui entre os bloquinhos, 2 correntes de espaço. A próxima carreira, que é a penúltima carreira do trabalho, vou chegar mais para cá. Ó, essa carreira aqui, que é a penúltima carreira do trabalho, nós vamos... A penúltima não, né, gente? É 1, 2, 3, 4, é a quinta. É a 5, a 6 e a 7. Essa é a carreira número 5 do barrado. Então, nós vamos ficar só com 2 bloquinhos entre um motivo e outro. E agora, nós vamos colocar 2 correntes de espaçamento aqui. Aqui em cima de cada um dos 6 pontos que a gente tem, nós vamos colocar um ponto V, que é com uma corrente de espaço. E entre os pontos V, não tem espaço. Então, ó, um ponto V, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo ponto de base. Já pulamos direto, não tem corrente de espaçamento, a gente já faz no próximo ponto V. Ó, e antes, aqui são 2 correntes. Então, fazemos um ponto V aqui, um aqui, vamos ficar com 6 pontos V, um em cima de cada um dos pontos da carreira anterior. E quando a gente finalizar o último aqui, a gente faz 2 correntes de espaço, o bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes, mais um bloquinho, 2 correntes, e iniciamos o V novamente, fazemos assim por toda a volta. Agora sim. Após essa carreira, a gente vai fazer a penúltima carreira, que é quando a gente vai ficar aqui com apenas um bloquinho de 2 pontos altos. Fazemos as 2 correntes, fazemos o ponto V dentro do ponto V da carreira anterior. E agora sim, entre um ponto V, a gente vai ter uma corrente de espaço, para ele abrir mais ainda aqui o lequezinho. Então, aqui, nessa penúltima carreira dos V, a gente tem uma corrente de espaço entre cada um deles. Após o último ponto V, a gente faz 2 correntes, 2 pontos altos no espacinho, 2 correntes. E continuamos assim por toda a volta. Para a gente finalizar a última carreira, a gente só vai a diferença para essa carreira aqui, é que a gente não vai fazer mais bloquinhos de 2 pontos altos, e entre um V e outro a gente vai fazer um picô, só para dar um charmezinho na nossa peça, né, gente? Isso aqui não tinha na foto, gente. Na foto que a cliente mandou não tinha esses picôs, mas eu sou a doida dos picôs. Eu acho que para finalizar tem que ter picô. O da foto não tinha, o da foto era retinho aqui, não tinha os picôs. Então, o que eu fiz aqui? Então, ó, em cima do bloquinho, em cima do bloquinho aqui, ó,
de 2 pontos altos, eu fiz um ponto baixo, um ponto baixo, 2 correntes, fechei o picô e fiz novamente um ponto baixo no próximo ponto. Ficou dessa forma. Aí eu fiz 2 correntes, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, né? É sempre o ponto V dentro do ponto V, igual a gente fez na carreira anterior. Para passar para o próximo ponto V, eu fiz 2 correntes, fechei o picô aqui nas alcinhas do ponto alto, né? Com o ponto baixo, fechei o picô e já fui para o próximo. Então, fiz o ponto V, um picô, um ponto V, um picô, fiquei com o total aqui, ó, de 5 picôs, né? Porque são 6 pontos V e entre cada um deles eu fiz um picô. E aí, 2 correntes, ponto baixo em cima do ponto, para ele fazer, né, esse arco aqui. E aí, eu finalizei a carreira toda com os picôs. Eu achei que ficou bem bonito. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês as explicações direitinho. E eu quero muito que vocês me mostrem o trabalho de vocês. Se vocês fizerem, vocês postem, me marquem lá no Instagram, @adricrochê. É o mesmo nome aqui do canal, Adri com H, AHDRI Crochete. E eu vou amar ver a peça de vocês. E a nossa peça, né, vai estar finalizada após essa última carreira. E não esqueçam de deixar um oi para mim também aí nos comentários. E até o próximo vídeo.